Pessoal, então olha só, a gente ficou aí no primeiro tempo falando como é que ficaria, identificamos qual era a peça, depois de identificar a peça, a gente já viu como é que nós faríamos para poder fazer o endereçamento daquela peça e reitero, tomando muito cuidado para não inserir informação que não esteja no enunciado da questão. Se você inserir qualquer informação que não esteja no enunciado e se o enunciado não tiver te dito que é possível inserir dados, você vai identificar a sua peça e nesse exato momento você acabará de ser eliminado. Então, acabará de ser eliminado. Então, não façam isso. Tomem muito cuidado para que você não insira dados na questão que não sejam informados para ti no enunciado. Salvo se o enunciado disser, por exemplo, a gente já teve outros enunciados de prova da OAB que ele colocava, o candidato poderá inserir os dados que façam necessários para a qualificação, ponto. Se ele te disse isso, tu pode inserir. Agora, se ele não disser, não diga nada que o examinador não te disse, porque se você colocar alguma coisa na sua peça que não estava no enunciado da questão, você acaba de ser eliminado, porque você identificou a peça. Tomem muito cuidado com isso para não errarem. A gente então já fez aí a nossa petição de interposição para aqueles que farão duas peças, lembrando, petição de interposição então, dirigida ao juiz ACO, em seguida eu qualifico o apelante e o apelado, em seguida eu digo que estou resignado com a decisão dele e digo que por esse motivo estou interpondo o recurso contra ela. Próximo passo, peço a ele, a única coisa que eu peço ao juiz de primeira instância no atual CPC, para que ele receba a minha petição, lembrando, receber não é sinônimo de conhecer juízo de admissibilidade, é só receber fisicamente, para que ele receba a minha petição, ouça o apelado em contra-razões e após dar a ele o direito de se manifestar, tenha ele apresentado ou não as contra-razões, que ele remeta os autos ao tribunal respectivo. Nesse caso, ele não falou pra gente se tinha gratuidade de justiça ou se não. Nesse caso, você é obrigado a informar que você está juntando o recolhimento de preparo, ou então tu tem que pedir lá no final da nossa petição, na hora de pedir, você tem que pedir para ele deferir gratuidade de justiça. Do contrário, daria deserção. Então tomem cuidado. Ele não falou pra gente em momento algum na situação hipotética que o apelante teria gratuidade de justiça, ou então, nesse caso, que não. Como ele não disse, a gente tem que lembrar. A apelação recolhe preparo. Se ela recolhe preparo, eu preciso obrigatoriamente informar que eu estou recolhendo preparo e que a guia está anexa à petição, ou então pedir a ele que na inicial venha em sede recursal, lá no 932 do relator, para que ele possa deferir gratuidade de justiça. Eu preciso pedir uma dessas duas hipóteses. Ou eu comunico que já recolhi o preparo e que só estou juntando a guia, ou então eu peço a ele que defira gratuidade recursal à minha apelação. Não esqueçam disso, sob pena de deserção. Fizemos isso, colocamos lá o local e data, reitero, como ele não nos deu essa informação, a gente colocou cidade, data e local. E aí então colocamos a assinatura final. Pedimos nesses termos, né, pede deferimento, em seguida a gente colocou local e data e assinou apenas com a palavra advogado, conforme determina o edital. Não dissemos qualquer informação de qual nome, não coloquem isso, que senão você vai identificar a sua peça e será eliminado. E embaixo colocamos OAB do advogado, então OAB, inscrição do OAB, ou então OAB número, só isso, mas não faça constar o número de OAB, não insira esse dado, coloque apenas o termo OAB número tal, só isso, para que você não seja penalizado. Já falamos isso aí, já fizemos menção a isso na peça de interposição. Acabando a peça de interposição, a gente já começa a peça de razões de imediato. De cara, as razões, diferente do que você fez na interposição, porque a interposição você endereçou ao juiz ACO. As razões você endereçará ao juízo ad quem, nesse caso, ao tribunal de segundo grau respectivo. No nosso exemplo aqui, Tribunal de Justiça. Detalhe, ele não falou pra gente de qual estado era esse juiz da vara civil. Então eu não tenho como dar um tribunal a ele. Então eu apenas utilizarei a terminologia egrégio Tribunal de Justiça, ou nesse caso, porque eu não tenho como identificar que tribunal é esse. Então vamos lá, para a gente poder pegar a peça aqui e continuar como é que ficaria. Já nessa peça de razões, está aqui o primeiro tópico, que é o meu endereçamento da peça de razões ao Tribunal de Justiça daquele estado. Então tá aí, egrégio Tribunal de Justiça do estado. Sempre usando o ilustre relator para poder fazer menção ao fato de que você sabe que existe um relator e que o recurso é endereçado, nesse caso,
ao órgão de segundo grau, mas que é o relator quem irá instruir, conforme determina o artigo 932 do CPC. Fizemos menção ao número dos autos do processo, novamente está aí, referência autos do processo número tal, e aí a gente pula para aquela questão da síntese da demanda. Tomem cuidado, se você optou por duas peças, a peça de interposição e a peça de razões, você não irá qualificar a parte novamente, tu já qualificou lá atrás na petição de interposição, tu não vai qualificar de novo. Nesse caso, você vem apenas com a síntese da demanda. Ou então, se você quiser utilizar a terminologia dos fatos, não tem nenhum problema. Eu usei aqui a terminologia da síntese da demanda para falar da exposição de fato e do direito. Ou seja, causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Até aí, nenhum problema. Vamos lá então agora para a gente ver como é que fica essa narrativa dos fatos de acordo com o que foi dado pelo enunciado. Lembrando, jamais insiram informações que não foram dadas pelo examinador. Só fale o que o examinador te disse. Então, nesse caso, as minhas informações aqui estão restritas ao que foi dito pelo examinador no enunciado dele. Eu não inseri qualquer informação. Então, dizendo, trata-se de recurso de apelação interposto em face da respeitável sentença de origem que, em ação consumerista, ajuizada em 30 de março de 2016, está aqui a data do ajuizamento, findou por equivocadamente, aqui todo respeito para com o magistrado, para não ter problema, julgar improcedentes os pedidos formulados por este autor, agora apelante, então autor barra apelante, quanto a vício e fato de produto. Então, essa foi o iniciozinho da nossa introdução. Dando continuidade, na origem, em resumo, requereu-se ao douto juiz Acó a condenação solidária. Aqui está a minha tese. Condenação solidária foi o que foi pedido na petição inicial e que o juiz negou. Das empresas RES, ou seja, Max TV SA e a loja de eletrodoméstico, para quê? Aqui eu fiz em cada uma dessas alíneas o pedido que estava na minha petição inicial. Então, a linha A, substituíssem o televisor defeituoso por outro do mesmo modelo ou de modelo superior, como estava no enunciado da questão. Em perfeito estado, reitero, o pedido A eu não estou inserindo, eu apenas peguei o que estava no enunciado da questão. B, indenizasse este autor apelante em cerca de R$35 mil, correspondente ao fato do produto defeituoso, que aí é o que ele também me deu lá na questão denunciado, indenizasse ainda o apelante em danos morais, em virtude da situação de não ter sido solucionada, o que ensejou privação deste requerente apelante e sua família da utilização do aparelho televisor, objeto não apenas de entretenimento, mas também de cultura, educação e informação. Lembrando, até essa questão aqui de ter privado a família do aparelho televisor, isso está no enunciado da questão. Aqui, da frente, apenas depois do objeto, foi o que eu inseri. Eu só inseri isso aqui, mas na verdade não há nenhuma inserção de dados no enunciado da questão. É que, da conta dos autos, este apelante adquiriu, como dá conta aos autos, né? Este apelante adquiriu em 20 de 10 de 2015 diversos eletrodomésticos de última geração, dentre eles uma TV de LED com 60 polegadas, acesso à internet e outras facilidades, pelo preço de R$5 mil. Depois de funcionar perfeitamente por 30 dias, a TV apresentou o superaquecimento que levou à explosão da fonte de energia do equipamento, provocando danos irreparáveis a todos os aparelhos eletrônicos que estavam conectados ao televisor. Lembrando, eu não estou inserindo qualquer dado. Tudo que está constando aí na nossa petição até agora, eu estou apenas transcrevendo o que estava na situação hipotética do problema da questão. Apesar disso, e conquanto devidamente comprovado, reclamação deste apelante tanto à fábrica quanto à comerciante, aqui um ponto que você tem que tomar muito cuidado, que a gente vai precisar dele daqui a pouquinho para afastar a tese do juiz. Então foi devidamente comprovado, isso estava no enunciado da questão e eu estou apenas reiterando aqui para deixar bem claro, o apelante comunicou tanto ao fabricante quanto à comerciante, em 25 de novembro de 2015, que o produto estava quebrado, e nesse caso que nada tinha sido feito. Ele comunicou, pediu para que eles então substituíssem e eles não informaram nada. Beleza, continuando. Findou o douto juiz sentenciante por acolher a preliminar de legitimidade passiva arguida em contestação pela loja que lhe vendeu a televisão, excluindo-a do polo passivo com fundamento nos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo ainda a suposta decadência de seu direito, alegada em contestação pela fabricante do produto,
tudo com fundamento no artigo 26, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que decorreram mais de 90 dias entre a data do surgimento do defeito e o ajuizamento. Olha só, vamos puxar mais uma observação aqui. Primeiro, o juiz afasta a responsabilidade solidária. Tá aqui, ó, excluiu o polo passivo em relação à responsabilidade solidária. Ele argumentou com base no artigo 12 e 13 do CDC. E depois ele afasta também, ou melhor, ele reconhece a decadência com base no artigo 26, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, dizendo que tinha passado mais de 90 dias. Eu estou até agora apenas relatando o que aconteceu na situação fática. Então, lembrando, eu não estou inserindo qualquer informação na nossa situação. Vamos mudar aqui agora o slide, mas só para você saber que a gente não está inserindo nada. Os dados que estão aqui são apenas os dados que estavam no enunciado da questão. Aí vamos lá. Agora sim, eu passo a impugnar a decisão do magistrado. Ocorre que, como se passa a fundamentar, não prospera a sentença ora recorrida, e isso porque, em apertada síntese, eu coloquei aqui apenas para poder chamar a atenção quais são as teses que eu vou trabalhar. Primeira, não há que se cogitar em ilegitimidade passiva da empresa vendedora do aparelho de televisão defeituoso, posto não apenas responsável direta ao vício e fato do produto, como também solidária à fabricante. Então, eu já puxo logo a responsabilidade direta pelo vício em relação ao fato e também, ou então de forma solidária, sendo uma segunda tese. Segunda argumentação, não prospera a conclusão de que suposta decadência frente ao direito deixa apelante, vez que a reclamação por ele intentada frente às res foi oportuna e tempestiva. Já estou dizendo aqui que eu vou provar que foi feita a impugnação específica e que eu suspendi o prazo decadencial quando eu fiz a comunicação. Automaticamente já fiz menção a isso, que são as teses que eu passarei a trabalhar na parte do direito. Nesse caso, então, a gente acabou de falar da causa de pedir remota, ou seja, eu narrei os fatos de acordo com o que me disse o enunciado da questão, e aí então eu posso passar, nesse próximo momento, para a abordagem das questões de direito. E aí a gente então passa a fazer. Então vamos lá. Das razões de reforma da sentença ACO. Lembrando, o juiz que proferiu a decisão na primeira instância, ele é chamado agora de juízo ACO, e o nosso tribunal, nesse caso, que proferirá em segundo grau de jurisdição, ele é chamado de tribunal ad quem. Então fica aí, só para você lembrar. Primeiro argumento que a gente utiliza. Como evidenciado, não logrou este autor apelante sucesso em ação de origem por, supostamente, ser ilegítima para o feito a empresa que lhe vender o aparelho de televisão defeituoso. B, supostamente, ocorrência da decadência do direito. Novamente, eu estou dizendo quais foram os argumentos do juiz. Agora, eu passo a afastá-los. Como já assinalado, que não prospera a sentença hora vergastada, motivo pelo qual os autos se impõem reforma ou invalidação. Reforma por entender que haveria erro in iudicando e por isso eu quero reforma daquela sentença impugnada. Ou então, invalidação por entender que teria acontecido erro improcedendo. Lembrando, erro in iudicando, ferimento de direito material, e aí eu tenho reforma da decisão. Quando eu falo de invalidação ou de cassação, eu estou falando de erro improcedendo, direito processual. E aí está eu apontando reforma ou invalidação da respeitável sentença. Vamos lá para o primeiro tópico que a gente aborda para poder fundamentar o motivo da sentença ter que ser informada, ou melhor, reformada. Quanto ao primeiro ponto, a R-sentença está a merecer reforma, posto que o Código de Defesa do Consumidor institui entre a empresa vendedora do produto defeituoso e a respectiva fabricante responsabilidade solidária. Eu agora trabalho, então, a questão da responsabilidade solidária para trabalhar a obrigação de que ambas estivessem no polo passivo e que ambas fossem condenadas a indenizar conforme eu requeri na condição de autor na primeira instância. E aí, continuo argumentando. Vale dizer que obrigam-se frente ao consumidor lesado o varejista que efetuou a venda do produto e o fabricante, motivo pelo qual se configura o litisconsórcio passivo, conforme a conveniência deste autor / apelante. Então expliquei por qual motivo eu coloquei os dois no litisconsórcio passivo, porque se trata de fornecedor de serviço ou de produto e o outro de fabricante. Logo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eles têm que responder de forma solidária caso eu, consumidor, assim pretenda. E eu quis.
Depois lá vem o eu. Deve, pois, a sentença ser reformada ou invalidada nesse aspecto. Por sua vez, quanto à responsabilidade do comerciante, ao menos quanto ao primeiro pedido deduzido na petição inicial, referente à substituição do produto, o fundamento legal encontra guarida no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, diferentemente do quanto julgado na sentença, ora recorrida, que dispõe o seguinte. Então eu estou dizendo, a sentença está errada, o fundamento para que ela esteja equivocada e para que ela seja reformada está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E aí, nesse caso, eu cito o artigo, o que ele diz, qual é a redação dele. E aí está aí a forma de você citar o artigo. Eu cito no próprio parágrafo para não identificar minha peça, não perder linha, não fazer então identificação dela. Eu coloquei os dois pontos e passo a citar na frente. Então, artigo 18, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprio ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante no recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição da parte viciada. Opa! Justamente o meu pedido da petição inicial que o juiz disse que não iria deferir. E eu estou aqui provando que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor me assegurava o que eu tinha pedido, ou seja, que o vício fosse sanado em 30 dias, ou que se ele não fosse sanado, que nesse caso o objeto fosse substituído. Como a televisão queimou, pegou fogo, e aí nesse caso eu provei na própria narrativa dos fatos lá atrás, pela a data em que eu comprei e a data em que ele quebrou, a data em que eu comuniquei à empresa e até o dia que eu ajuizei não tinha a resposta dela, então superou o prazo de 30 dias que o parágrafo 1º exige, ó, tá aí. O parágrafo 1º diz que no prazo máximo de 30 dias, nesse caso, a empresa deveria ter substituído o aparelho. Como ela não substituiu o aparelho, o artigo 18 diz que eu posso, nesse caso, alternativamente escolher. Tá aí. No inciso 1, qual foi a minha escolha? Eu escolhi na minha petição, tanto é que estava na petição inicial escancarado, que eu queria o pedido de substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Transcrição literal do artigo e igualzinho constava do meu pedido na petição inicial. Então, eu estou provando, nesse caso, que a decisão do magistrado não estava de forma adequada, porque o juiz feriu o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A decisão dele, então, fere dispositivo legal expresso do direito do consumidor e, por isso, nesse caso, ela deve ser reformada. Lá no inciso A, no parágrafo 3º, eu ainda continuo citando quais são as hipóteses, né? Mas nesse caso aqui eu tive foi a primeira, a 2 e a 3, eu só fiz menção de citar para poder transcrever o artigo, mas eu pedi a primeira. Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, que é pedir a substituição, sempre em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas poder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou se tratar de produto essencial. No meu caso, eu pedi a substituição do aparelho, porque o aparelho queimou. Ele teve a queima do aparelho da sua fonte de eletricidade, energia, gerando a queima de vários outros aparelhos. Então, nesse caso, vem um parágrafo 4º dizendo, tendo o consumidor optado pela primeira possibilidade, que é de substituir o bem, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de mesma espécie, marca ou modelo diverso. Opa, o que eu coloquei no meu pedido da petição inicial. Mediante complementação ou restituição de eventual diferença do preço. Justamente o que eu tinha dito na minha petição. Eu pedi para que ele trocasse por outro de mesma característica, ou seja, mesma especificação técnica. E disse, nesse caso, que se ele não pudesse substituir por outro de mesma especificação técnica, que ele, então, nesse caso, fizesse por um de qualidade maior. E aí está expresso no dispositivo legal o que eu queria e havia fundamento para o meu pedido. Então, o juiz não poderia, em hipótese alguma, ter julgado improcedente. Tá. Para poder reiterar ainda mais, eu coloquei o parágrafo 6º, que explica quando é que os bens são impróprios ao consumo. São impróprios ao uso e ao consumo, e aí logo de cara no inciso 3. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. No meu caso, ele estava queimado, queimou, não aguentou a sobrecarga elétrica que ele deu por questão própria, que eu não sei qual foi.
era um vício do próprio aparelho, um vício de fato, e aí com isso ele veio a queimar e queimar todos os aparelhos que estavam ligados a ele por uma queima da sua fonte de energia. Tá aí então, eu encerrando a minha causa de pedir. Logo em seguida a gente continua trabalhando agora o segundo tópico da sentença do juiz. O primeiro, que ele disse que não deveria naquele caso ter responsabilidade solidária. Eu acabei de provar que tinha que ter responsabilidade solidária, com base estabelecia o artigo 18. Eu venho, novamente então, afasto a parte da decisão e agora eu venho para o segundo tópico, que é quando ele fala da decadência, para eu poder então afastar a decadência. E aí vamos lá. Quanto ao segundo aspecto, inexiste decadência. No concerne à substituição do produto, a pretensão desse autor sustenta-se na oportuna reclamação que, dirigida aos réus, ainda na esfera administrativa, obstou a decadência na forma do artigo 26, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Então, volta para mim aqui um momento. Olha só, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz que o prazo é de 90 dias para que, nesse caso, haja decadência em relação aos vícios apresentados pelo objeto. Nesse caso, ele vem no parágrafo 2º, inciso 1, e fala bem assim: se o consumidor comunicar, nesse caso, a empresa que fez a venda para ele daquele objeto, de que houve o produto, de que houve a falha, que houve o vício, que houve o dano, que houve o que a gente chama de dano ou fato do produto, se eu provei isso nesse exato momento que eu comunico à empresa, enquanto ela não me responder, o prazo fica interrompido. Lembrando, interrompido não é suspensão, é interrupção. Ou seja, aguarda passar a causa interruptiva para depois começar. Olha, no nosso caso, a questão deixou bem clara que até o momento em que ele ajuizou a ação, nesse caso exerceu o direito de ação, as duas empresas não tinham respondido o pedido dele feito na esfera administrativa. Se elas não tinham respondido, o prazo decadencial estaria interrompido. O magistrado então se equivocou por entender que o prazo não estava interrompido, ele nem analisou isso, e dizer que tinha se operado o prazo decadencial. Então lembrem-se, o prazo decadencial que seria de 30 dias se fosse produtos ou serviços não duráveis, e aí de 90 dias sendo duráveis. Nesse caso, a lei deixou bem claro, 30 ou 90, ela estabeleceu no artigo, só que ela vem no parágrafo agora dizendo quais são os casos em que não se conta o prazo decadencial, porque ele estará interrompido. E uma das hipóteses que ele nos dá é justamente a nossa do nosso caso. Ele fala que se foi requerido junto à via administrativa às empresas, nesse caso as PJs, que elas então cumprissem a falha, que elas regularizassem o equívoco, enquanto elas não me responderem, automaticamente o prazo estará interrompido. No enunciado da questão, lá da nossa situação hipotética, que nós estamos respondendo aqui agora, ele deixou bem claro que o cliente, o consumidor, notificou as empresas e que até a data em que ele buscou o judiciário, elas não haviam respondido. Ou seja, o prazo decadencial de 90 dias sequer tinha iniciado. Por quê? Ele iniciou no momento em que aconteceu o dano, no momento em que eu comuniquei, ele interrompeu, e eu teria que aguardar a resposta para que ele voltasse a contar do zero, já que interrupção para e volta a contar do zero, não é suspensão. Suspensão seria para e depois continua. Aqui é interrupção. Para, aguarda passar a causa interruptiva e depois começa do zero. Como não havia resposta ainda, a causa interruptiva não tinha encerrado e o prazo não tinha reiniciado. Vamos voltar lá para você ver isso aí escancarado no artigo. O artigo 26 então vem e afirma: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, inciso 2, que é o que nos interessa, 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, é o nosso caso. Olha o que diz o parágrafo 2º. Obstam a decadência. A reclamação, inciso 1, comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Olha só, no momento em que eu apresento a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, o prazo estará interrompido, obstam a decadência. Ou seja, o magistrado reconheceu a decadência do meu direito,
O magistrado sequer analisou que teria ocorrido a interrupção do prazo decadencial e que por esse motivo não poderia ocorrer a decadência enquanto a empresa não comunicasse de forma inequívoca por qual motivo ela não iria suprir a necessidade do consumidor. Nesse momento, eu acabei de provar, e essa é a minha causa de pedir próxima aqui nesse caso, a falha do magistrado e, diante da falha dele, o motivo de que a sentença dele seja afastada. Então tá aí, nosso argumento primeiro, a gente afastou aquela questão inicial de que não seria responsabilidade solidária, e por isso, de que o pedir aquela sentença, quando ela extingue, ela exclui do polo passivo uma das empresas que ela estaria equivocada. E agora, no segundo momento, a gente está afastando a segunda argumentação. Agora a gente acabou de afastar a argumentação da decadência do direito da parte, que o juiz também reconheceu. Eram duas argumentações. A primeira, da exclusão do litisconsórcio, e a segunda, a da decadência. A gente acabou de afastar essa segunda alegação também. Então, a gente, nesse momento, termina esse bloco aqui e volta em seguida dando continuidade ao restante da nossa petição. Então, vamos terminar agora e a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco falando do restante da nossa petição.